Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Márcio e eu sou um dos professores da equipe de Química e Física aqui do CEJA de Americana. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês, para fazer essa aula para vocês que vai ajudá-los a resolver uma atividade do roteiro de estudos de Química que você tem no volume 1 do seu material, certo? Então, olha só, como você sabe, durante essa quarentena, durante esse período em que a gente não pode ter aulas presenciais, você pode, dentro da sua possibilidade, ir fazendo as tarefas, ir fazendo as atividades, os roteiros na sua casa e ir adiantando para que quando a gente voltar com as aulas presenciais, você já tenha boa parte das atividades resolvidas e isso vai facilitar bastante, ok? Bom, olha só, aqui nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o assunto tabela periódica dos elementos químicos, tá? É um assunto bem amplo, mas aqui nessa aula nós vamos focar naquela parte que você vai precisar para resolver a sua atividade aí do volume 1 do livro de Química, ok? Então, olha só, a tabela periódica, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento muito importante, muito útil para quem estuda química e para quem trabalha com química, certo? Lá na tabela periódica, né, todo mundo já viu, todo mundo conhece, já manuseou uma tabela periódica, e a gente sabe que lá nós encontramos todos os elementos químicos que são conhecidos. Só que lá na tabela periódica, os elementos eles não estão dispostos, eles estão colocados, posicionados ali de maneira aleatória, ao acaso. A posição de cada elemento químico lá na tabela periódica, ela segue alguns critérios. E lá na tabela, os elementos estão reunidos de acordo com as suas propriedades químicas e físicas. Então, o fato de um elemento químico estar numa determinada região da tabela, posicionado numa certa localização da tabela, isso tem tudo a ver com as propriedades que aquele elemento possui. Então, aqui nós vamos falar hoje sobre a localização do elemento químico na tabela periódica, ok? Vamos lá, então. Bom, olha só, então aqui nós temos a tabela periódica, né? E uma das primeiras informações que a gente tem na tabela é o nome do elemento químico e o símbolo químico dele. Então, cada posição dessa aqui, cada quadradinho desse aqui na tabela periódica vai trazer para a gente quem é o elemento, o nome e o símbolo. Então, por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio, H. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, magnésio, símbolo químico dele, Mg. Aqui eu tenho, por exemplo, o oxigênio, símbolo químico O. Aqui, cloro, símbolo químico Cl. Enfim, né? Aqui na tabela, então, a gente vai ter qual é o elemento, o nome dele e o símbolo químico dele, ok? E uma outra informação que a tabela periódica traz também para a gente é a posição dele. Então, olha só, a tabela periódica ela é formada por linhas, né? Aqui na horizontal, ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E a tabela também é formada, além dessas 7 linhas, pelas colunas. Né? 1, 2, 3, 4, são 18 colunas. Então, quando eu reunir essas duas informações, qual é a linha que o elemento está e qual é a coluna em que ele está, aí então ali eu terei a localização do elemento na tabela. Cada uma dessas 7 linhas, nós vamos falar primeiro aqui das linhas da tabela. Cada uma dessas 7 linhas são os chamados períodos. Então, olha só, esta primeira linha da tabela aqui em cima, eu tenho aqui o primeiro período. Então, essa primeira linha aqui, que só tem esses dois elementos, ó, hidrogênio e hélio, ela constitui o primeiro período da tabela. A segunda linha, essa segunda linha da tabela aqui, constitui o segundo período da tabela. Então, todos esses elementos aqui, ó, começando nesse, no lítio, até este último aqui, o neônio, eles fazem parte do segundo período da tabela, porque eles estão aqui nessa segunda linha, olhando sempre de cima para baixo. Depois vem a terceira linha da tabela,
Essa terceira linha inteira constitui o terceiro período da tabela periódica. Então, esses elementos que estão aqui nessa linha, eles pertencem ao terceiro período da tabela. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, o magnésio, olha só. Como o magnésio está aqui nessa linha, então ele pertence ao terceiro período. A próxima linha é o quarto período da tabela. Então, desde aqui do potássio até esse último aqui, ó, o criptônio, todos esses elementos aqui fazem parte do quarto período da tabela periódica. Vou pegar um exemplo aqui, o zinco. Olha só, o zinco, ele é do quarto período da tabela. A próxima linha é o quinto período, então todo mundo aqui, todos esses elementos pertencem ao quinto período da tabela periódica. A próxima linha é o sexto período, todos os elementos dessa linha inteira pertencem ao sexto período, e aqui na última linha, o sétimo período. Uma observação aqui no sexto período, a gente vê esse quadradinho aqui, ó, que aqui chama-se série dos lantanídeos. O que é isso? Todos esses elementos que estão aqui fora, eles pertencem a esse espaço aqui, ó. Então, eles todos são do sexto período da tabela. E aqui embaixo, no sétimo período, aqui neste quadradinho, nós temos os elementos que pertencem aqui à chamada série dos actinídeos. São todos esses elementos que, apesar de estarem posicionados aqui nessa parte da tabela, aqui fora, eles são do sétimo período. Ok? Então, cada uma das linhas, das 7 linhas da tabela, forma um período. Então, essa é a primeira informação que eu tenho que saber para eu dar a localização do elemento químico na tabela periódica. Agora nós vamos falar das colunas, ó, dessas 18 colunas que tem aqui na tabela. Cada uma dessas colunas nós chamamos de família. Família ou grupo. Então, eu vou pegar aqui a primeira, ó, vou destacar aqui para você. Então, todos esses elementos desta coluna inteira aqui, começando aqui em cima e indo até aqui embaixo, todos eles pertencem a essa família. E eu vou encontrar a identificação da família aqui, ó. Chama-se família 1A ou família 1, tanto faz, certo? Vamos para a próxima. Vou pegar essa coluna aqui, ó. Então, essa coluna inteira, todos esses elementos pertencem à família 2A ou família 2, grupo 2, ok? Então, vou destacar um exemplo aqui, o cálcio. O cálcio, ele é da família 2A, da família 2, e o cálcio, ele é aqui do quarto período. Então, essa é a localização do cálcio na tabela. É como se fosse o endereço dele. Como é que eu faço para dar o endereço, a localização do elemento na tabela? Eu vou citar qual é o período em que ele está, qual é a linha, e eu vou citar qual é a família, a coluna em que ele está, ok? Então, no caso do cálcio, ele é da família 2A, do grupo 2, e do quarto período. Continuando, mais uma família aqui, ó, essa coluna inteira, ó, ela é da família 3B, família 3, grupo 3. Mais um exemplo aqui, ó, grupo 8, família 8. Todos esses elementos nessa coluna aqui pertencem a este grupo 8, essa família na tabela, certo? Mais uma família destacada aqui, ó. Família 2B, família 12, tá? Tanto faz você identificar por esse numeral aqui de cima ou por esse número aqui de baixo, certo? Então, no caso do zinco, de novo, qual que é a família dele? Família 2B ou 12, e ele é do quarto período. Mais um exemplo aqui. Família 3A ou 13. Aqui, família 4A ou 14. Todo mundo aqui, ó, desde esse primeiro elemento aqui em cima até esse último aqui embaixo, todo mundo aqui pertence a essa família 4A ou 14. Certo? E mais um exemplo aqui. Toda essa coluna, todos esses elementos são do grupo 6A, da família 6A ou 16. Vou dar mais um exemplo. Vou pegar aqui o oxigênio. Olha só. O oxigênio, então, ele é da família 6A, família 16, e ele é de qual período? Então, eu venho aqui, ele está na segunda linha, ele é do segundo período. Esta que é a localização do oxigênio na tabela, certo?
E aqui é mais uma família, 7A ou 17. Todo mundo aqui, todos esses elementos, pertencem a essa mesma família. E aí cada um deles vai ser de um período. De acordo com a linha em que ele está, ele vai ser de um período ou de outro período, certo? Então, dar a localização de um elemento químico na tabela é reunir essas duas informações. Qual é o período em que ele está, ou seja, qual das linhas em que ele está, e qual é a família em que ele está, qual das colunas que ele está, ok? Então vamos ver um exemplo de exercício aqui. Ó. Esse exercício é bem parecido com o que você tem para fazer no seu roteiro. Tá? Vamos ver o primeiro aqui. Ele diz assim, ó, utilizando a classificação periódica, dê o nome e o símbolo dos elementos que se localizam. Então ele está me dando a localização e quer saber o nome e o símbolo do elemento. Eu vou fazer aqui a letra B. Ó. Ele quer saber qual é o nome e o símbolo do elemento que está na família 15 ou 5A do terceiro período. Então, ó, família 15, terceiro período. Então, vamos lá na tabela procurar. Eu já deixei separado aqui, ó. A família 15 é essa, são todos esses elementos. Todos esses. Só que qual deles que eu quero? O do terceiro período. Então, eu venho aqui no terceiro período, aqui nessa família 15, ou 5A. Quem que é o elemento? É esse aqui, ó. É o fósforo. O nome dele é fósforo, o símbolo é P. O símbolo químico é sempre uma letra maiúscula de forma. E quando tiver duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Tá? Então, o elemento do terceiro período da família 5A é o fósforo. Então, vamos lá responder a nossa questão. Então, ó, família 15, 5A do terceiro período é o fósforo. Ok? E aí depois você vai fazer os outros dois. Ó. É só seguir o mesmo exemplo aqui. Vamos fazer o exercício de baixo. Agora é o contrário. Agora ele quer a localização, ele quer a família e o período do elemento que foi dado aqui. Então, eu vou fazer a letra B. Ó. Letra B é o alumínio. Como eu quero a localização, então eu quero qual é a família e qual é o período desse elemento aqui. Então, eu vou lá na tabela procurar. Então, alumínio. Então, eu vou procurar aqui, vou olhar e encontrar o alumínio na tabela. Ele está aqui, ó. Olha aqui, o alumínio está destacado. Bom, qual família ele está? Ele é dessa coluna, ó. A família é sempre a coluna, eu vou olhar aqui em cima. Então, ele é da família 3A ou 13. Então, a família eu já encontrei. Agora, eu quero o período. Eu vou ver em qual linha ele está. Ele está aqui, ó, no terceiro período da tabela. Então, ele é da família 13, ou 3A, e do terceiro período. Então, eu vou lá e dou a resposta. Como ele quer a localização, então, do alumínio está aqui, ó. Família 13, ou 3A, e terceiro período. Ok? Então, nós falamos aqui nessa aula sobre a tabela periódica dos elementos químicos, onde nós vimos especificamente a localização do elemento químico. Para eu localizar um elemento na tabela, eu vou cruzar essas duas informações. Qual é o período e qual é a família em que ele está. Ok, pessoal? Bons estudos, bom trabalho para vocês.